Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está me assistindo. Meu nome é Daniel Castro Fontes e hoje irei falar sobre a simulação numérica de escoamentos em canais integrais construídos com gabiões e desenvolvimento de metodologia dimensional para o dimensionamento. Vou começar aqui com alguns conceitos básicos, começando com vertedor, que é um instrumento hidráulico utilizado para controlar a vazão no escoamento por um canal, elevando o nível d'água à sua montante para acumular energia, até que este nível atinja uma cota suficiente para que a água consiga superar este obstáculo, que é o vertedor. A adição das escadas, formando o vertedor escalonado, tem o objetivo de aumentar a dissipação de energia, que está associada à macro-rugosidade estabelecida pelos degraus, que impõe mudanças no comportamento do escoamento. E o gabião, que é a imagem que está logo abaixo de mim, é uma estrutura preenchida com pedras e representa uma alternativa de baixo custo no contexto do escoamento em degraus. Bom, os vertedores escalonados possuem três regimes de escoamento, que são Skimming Flow, Transition Flow e Nape Flow. O Skimming Flow, conhecido também como escoamento deslizante sobre turbilhões, é o regime mais comum nas usinas hidrelétricas por ser caracterizado pela presença de altas vazões e também a formação de vórtices e um pseudo-fundo, que vocês podem ver na imagem do slide. No Nape Flow, conhecido também como escoamento em quedas sucessivas, haverá a presença de baixas vazões, o contrário do Skimming Flow, o que causa um comportamento em que a água mergulhe de um degrau para o outro, quedas sucessivas. E haverá a formação de cavidades de ar. O Transition Flow corresponde a uma zona de transição entre o Skimming Flow e o Nape Flow, ou seja, com vazões intermediárias e com a presença de vórtices e cavidades. Bom, as equações de Navier-Stokes são equações que descrevem os fluidos newtonianos, que são fluidos onde a tensão de cisalhamento varia linearmente com a taxa de deformação. A solução das equações de Navier-Stokes, que antigamente envolviam métodos muito aproximados, tornou-se mais compreensível através da modernização dos computadores. O CFD, Dinâmica dos Fluidos Computacional, a área que trata a simulação numérica de escoamentos de fluidos, envolve a resolução numérica das equações de Navier-Stokes. Continuando falando sobre CFD, ele é dividido em três partes: pré-processamento, processamento e pós-processamento. O pré-processamento é caracterizado pelo desenho da geometria, o desenho da malha e a definição das condições iniciais e de contorno do problema. O processamento é a resolução simultânea de diversas equações, incluindo as equações de Navier-Stokes, realizando processos iterativos, ou seja, repetições, até que a convergência seja alcançada. E o pós-processamento é o resultado do problema, onde serão apresentados a geometria e o comportamento do escoamento, juntamente com dados relacionados a, por exemplo, pressão e velocidade. E há três principais abordagens que podem ser utilizadas no CFD: o HANS, o LES e o DNS. Enquanto o HANS e o LES utilizam modelos de turbulência, o DNS usa as equações de conservação de massa em Navier-Stokes diretamente, ou seja, sem modelos de turbulência. Elas ainda podem ser ordenadas de acordo com a exigência computacional, já que o Direct Numerical Simulation, DNS, é a que possui um maior nível de detalhamento, como vocês podem ver na imagem. Então, é a que mais exige computacionalmente. Aqui estão alguns artigos utilizados para a revisão da literatura. Esse slide de simbologia, trazem diversos símbolos utilizados no trabalho, com destaque a S, que é a altura do degrau, e L, que é o comprimento do piso do degrau. Bom, com a coleta de dados feita na revisão da literatura, chegamos nessa tabela, onde dividimos os autores pela relação adimensional S sobre L. Com isso, identificamos lacunas na literatura e, para o seu preenchimento, foram abordadas simulações numéricas utilizando CFD e algoritmos de Machine Learning. Bom, como por exemplo esse artigo publicado pelo grupo em 2024 no Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica. Esse artigo estuda apenas o caso para S sobre L igual a 0,33, onde no primeiro gráfico, observando apenas os dados dos autores, é possível analisar lacunas, que no segundo gráfico foram preenchidas com o uso do CFD, que seguiu a mesma tendência observada nos resultados da literatura. E o artigo propôs uma equação para relacionar a perda de carga e a posição vertical. Além disso, estamos realizando experimentos no Laboratório de Águas da Escola Politécnica com o objetivo de coletar dados experimentais para que eles possam contribuir com o futuro artigo. Aqui estão alguns artigos publicados pelo grupo neste período. E os agradecimentos, em especial ao meu professor orientador André Simões, por me auxiliar muito no meu desenvolvimento pessoal e científico. Bom, é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.